Cara, bora lá. Geralmente, quando eu faço live assim, geralmente eu assumo um papel como se fosse um entrevistador, sabe? É o papel. E aí, de vez em quando, eu vou complementando algumas coisas. Pode ser assim, dessa maneira? Eu vou Oxe, do jeito que você quiser. conduzindo e a gente vai. Show. Topzera demais, então. Começa contando rapidinho pra galera. Você tem 3 minutos para você contar a sua história de como é que você veio parar hoje como um especialista em marketing digital para pequenos negócios. Show de bola. Até 2008 eu trabalhei no mercado formal, né, em uma grande empresa de telefonia móvel, e eu fui mandado embora. Quando eu fui mandado embora, eu prestei concurso, não passei, até que um amigo meu me chamou para abrir uma empresa com ele. Essa empresa foi a minha primeira empresa, a gente desenvolvia sites e fazia publicidade para a galera no digital. E a gente ficou com essa empresa durante um ano, desfez a sociedade com meu sócio e continuei tocando a empresa. Em 2011, eu conheci o mercado de afiliados, comecei a fazer treinamentos para esse tipo de coisa, já tinha um background de fazer tráfego, né, que nem chamava de tráfego, antes a gente chamava de, sei lá, publicidade na internet, alguma coisa desse tipo. E de lá para cá foi bastante estudo, bastante foco mesmo em aprender a fazer a coisa certa. Em 2014 eu já não atendia mais outras empresas para fazer site e publicidade. Então não tinha mais clientes externos, eu só tinha projetos próprios como afiliado. E em 2019, depois de ficar aí 5 anos aí com meus próprios projetos, eu decidi disponibilizar um pouco do meu tempo e da minha energia para ajudar essa galera, principalmente a galera que tem um pequeno negócio, porque eu vi muito amigo meu, muito colega, muitas pessoas desistindo de ter um negócio por conta da dificuldade que tinha de tocar esse negócio. E eu lembro que a maior sensibilidade dessa galera e dificuldade era na área de marketing. Então isso era uma coisa que eu já fazia há mais de 10 anos e eu percebia que eu podia ajudar essa galera. E resolvi falar um pouco disso e compartilhar essa mensagem aí pelo mundo. Massa. Cara, e é doideira, né? Porque que nem pra gente, eu não sei se você sente isso, mas eu sinto... Porque que nem hoje eu tenho a mentalidade de eu não vendo minha hora. E se eu for vender minha hora, ela custa muito caro. Certo? Porque eu tenho o conhecimento de vender cursos e tal, etc. No meu caso, especificamente. E pra mim é muito simples. Eu falo, cara, se eu fosse um nutricionista com o conhecimento que eu tenho hoje, eu seria muito rico. Minha agenda estaria completamente lotada a um ticket muito alto. Eu ia atender só gente high level, porque não ia ter agenda Eu tenho certeza absoluta, porque eu sei o passo a passo. E você deve sentir da mesma forma, não é? Você não olha assim para aquele amigo seu e você fala assim, cara, mas é só fazer isso aqui, ó, que você lota a agenda. Lotar a agenda é a parada mais simples do mundo, porque primeiro que seu tempo é limitado, você vai ter um número X de vendas por mês. Né? É diferente, você fala assim, não, vou vender um curso online. Quero bater 10 milhões de vendas, tá? Então eu preciso fazer 50 mil vendas. Porra, não, seu serviço você precisa fazer ali 100 vendas, no máximo você lotou sua agenda, ponto. Exato. Por mais que você cobre caro, né, você ainda tem a sua limitação. Então, tipo, o tempo não vai multiplicar de jeito nenhum. Exato. Show. E, cara, vamos lá, Moe, qual que é Por exemplo, digamos que eu seja pegar o mais simples, assim, que eu acho que fica para entender. Eu sou um nutricionista. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar para poder vender o meu serviço? Eu sou um nutricionista de Floripa. Show. A primeira coisa que eu vejo, que eu acho importante falar antes de falar de estratégia, é da parada mais simples que todo mundo quer pular, né? Que é uma parada que a gente chama resiliência na sua curva de aprendizado. Então a galera acha que é o seguinte, quando a galera vai lá estudar para concurso público, a galera sabe que vai ficar no mínimo um ano fazendo cursinho lá e talvez ainda não passe no primeiro ano. Quando a pessoa arruma, sei lá, um emprego numa fábrica de automóveis, ela sabe que ela vai entrar numa parada que ela nunca fez, que ela vai ficar no mínimo alguns meses ali para ela ser muito boa naquilo ali, seja na pintura, seja na montagem, seja o que for. E aí a galera vem para a internet e acha que tem que fazer 2, 3 tentativas e que aquilo ali
se não deu certo, era porque não ia dar certo mesmo, sacou? Tipo assim, é a casa do destino. Então, o primeiro fator que eu vejo que é primordial em qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de aprendizado, é a pessoa pegar e fazer aquilo ali até ela aprender, porque as chances que não deu certo para ela é porque possivelmente ela estudou pouco sobre aquilo ali, né? Eu faço uma analogia legal, que é tipo assim, na época que a gente fazia faculdade, por exemplo, não sei se você chegou a formar em faculdade, esse tipo de coisa, mas ali era o seguinte, você tinha que ter uma mínima exposição nas aulas para você passar de ano. Mesmo que você fosse muito bom, você tivesse notas boas, se você tivesse um determinado número de faltas, você não passava. E por que a faculdade fazia isso? Porque era a única forma que a faculdade tinha, pelo menos até então, de medir o seu nível de exposição ao conteúdo. Então, tipo, se você não frequentou 60% das aulas, não tem como. Você não chegou a ter acesso ao conhecimento específico para você passar de ano. Então, alguma coisa, ou você já sabia e você não precisava estar ali, ou então você colou de alguém, você pediu para alguém fazer seus trabalhos, etc., porque você não teve. Então, acho que o primeiro passo é isso. O primeiro passo é na hora que você está se disponibilizar a aprender algo, ser resiliente com isso. E eu diria que para fazer uma estratégia eficaz que gera bons resultados na internet, eu não falaria menos de 3 meses estudando pelo menos 1 hora por dia. E que eu acho que já é uma possibilidade incrível, assim, e rápida demais em comparação ao que a gente tinha no passado, né? Pô, a pessoa fica 4 anos na faculdade para sair, ganhar milão por mês, se conseguir arrumar um emprego na área que ele se formou. E aí, pô, você ficar 6 meses para você mudar a sua vida completamente, dependendo, porque se você acertar a estratégia naquilo que você já faz, no serviço que você já vende, é isso que acontece, você muda de patamar no seu negócio, né? Você consegue cobrar mais, ter mais clientes e tal. Existe uma objeção muito grande, Arlindo, com essa galera, que é o seguinte, geralmente as pessoas que são especialistas em alguma coisa, por exemplo, eu sou fisioterapeuta, então ela acredita o seguinte, quando ela inicia um negócio, abre um consultório, ela pensa o seguinte, eu preciso ser muito bom em fisioterapia, eu não preciso ser bom em marketing, porque o meu negócio é fisioterapia. Se eu for muito bom em fisioterapia, as pessoas vão me indicar e etc e tal. Só que na minha visão de negócio hoje, depois de abrir e fechar um monte de empresa e ver o que aconteceu no mercado, eu diria que talvez seja mais fácil você estudar marketing e abrir uma clínica de fisioterapia sem ser bom em fisioterapia e contratar alguém que é bom em fisioterapia, do que você ser um ótimo fisioterapeuta e não entender nada de marketing e tentar abrir. E o motivo disso é muito simples, porque a habilidade hoje de vender, de fazer marketing, principalmente no meio digital, ela é muito escassa e ela é muito poderosa ao mesmo tempo. Ela é escassa por quê? Porque as pessoas que têm essa habilidade, geralmente elas não trabalham para ninguém, você não acha alguém, porque se eu crio uma habilidade de fazer vendas pela internet, eu vou vender fisioterapia, eu vou vender odontologia, eu vou vender esterco, eu vou vender televisão, eu vou vender qualquer coisa, entendeu? Então, esse tipo de pessoa é cada vez mais difícil você encontrar. Então, por isso que eu falo que é mais fácil você ser um gordinho que sabe muito de marketing, aí abre uma academia e contrata bons professores, porque bons professores você acha no mercado, do que você ser um sarado, sabe tudo sobre academia e exercícios, só que você não sabe nada de marketing. Vai ser mais difícil você achar esse cara do marketing do que você achar esse cara que é professor e vai deixar sua academia com uma... Oi, voltei, deu uma travada. Boa, boa. Eu tava te esperando aqui, já Voltei. saquei o movimento. Show. Um complemento disso aí que você falou,
Cara, eu acredito que o empreendedor em si, qualquer pessoa que vende, qualquer pessoa que tem um produto ou serviço e é um empreendedor, ele precisa, o primeiro trabalho dele, da vida dele é aprender a vender, marketing, aprender a fazer marketing. É a base, assim, porque dinheiro é o oxigênio da empresa e dinheiro vem quando você troca o seu produto ou serviço com o dinheiro da pessoa. Você resolve um problema de uma pessoa e essa pessoa te dá o dinheiro. Só que é uma coisa interessante, você falou aí de produto bom, né? O que é o produto bom? Eu sou eu sou o melhor fisioterapeuta do mundo. Desculpa a palavra, eu sou meio direto assim, mas foda-se. Se ninguém souber que você é o melhor fisioterapeuta do mundo e ninguém te perceber como o melhor terapeuta do mundo, você não é, porque ninguém vai te pagar. E aí você vai olhar para o lado e vai ter aquele concorrente seu que você sabe que é ruim, ganhando muito mais dinheiro que você. Por quê? Porque ele sabe fazer marketing. É aquela história, né? Quem já não foi em BH, que tem barzinho pra caramba, você vai lá e tem aquele cara feio, mas pensa num bicho feio, do lado de um mulherão. O cara sabe fazer marketing. Ele pode ser feio, mas ele sabe fazer marketing dele. Ele sabe vender quem ele é, as ideias dele e tal. E eu acho que é muito isso, né, mãe? Você... não importa... vai ter mais sucesso financeiro, eu digo, um fisioterapeuta ruim que faz um marketing bom do que o contrário. Melhor ainda, qual que é a sua função? Você sabendo disso, qual que tem que ser a sua mentalidade? Beleza, então você é um fisioterapeuta muito bom, sabendo muito de marketing. Aí você é top 10 no que você faz. Total, concordo plenamente com isso aí. Show. Cara, e eu queria uma opinião sua. Você acha que essa mania da galera entrar no digital e achar que é tudo muito rápido é por conta desses pseudo-guru aí que botam uma blusa vagabunda aí aquelas blusas social vagabunda, tira foto no carro na rua e fala que vai ganhar dinheiro rápido? Será que é por causa dessa galera? Ou é... O que você acha que é? Da onde que vem essa necessidade de dar certo amanhã? Eu acho que vem um pouco disso, porque essa galera tem um alcance muito grande, mas não é só isso, isso também é atrelado à cultura das pessoas de querer as coisas rápidas, né? Então, por exemplo, quando você vê alguém falar de investimento aí que te dá 10%, 15% ao mês, todo mundo gera interesse em pelo menos saber o que é, por mais que não entre, por mais que não faça parte e tal, mas isso chama a atenção das pessoas. É meio que cultural, principalmente para o brasileiro, ter atração por coisas rápidas, né? Porque o tempo é o nosso ativo mais escasso que a gente tem, né? Meio que o instinto de sobrevivência é a pessoa ser atraída por alguma coisa que é rápida demais. Mas eu vejo também que pode ser por um outro fator, que as outras áreas da nossa vida têm evoluído muito rápido, né? Então você pega as tecnologias aí com relação ao sistema de, sei lá, aulas online, você pega aí o que as redes sociais estão fazendo hoje, como que é distribuída a informação, o tanto que chega rápido, isso cria na gente também um pouco mais de senso de urgência. Às vezes a gente se pega sem perceber, querendo fazer tudo mais rápido do que o normal. Então, acho que são um conjunto desses fatores, principalmente, é o que faz com que as pessoas esperem algo muito rápido, né? Resultado muito rápido. E o pior, não é só isso, né? Geralmente, elas esperam um resultado muito rápido com pouco esforço, né? Porque se fosse um resultado rápido com muito esforço, geralmente acontece. Não é na maioria das vezes, mas você tem pessoas aí... certas exceções que têm resultados rápidos quando elas colocam esforço, muito esforço, acima da média. Mas também não quer dizer que é o padrão, quer dizer que é a menor parte. Massa, tô até anotando uns. Vai falando, vai vindo uns insights aqui, eu tenho mania de anotar tudo aqui. Show, eu gosto de anotar também. Então, o primeiro passo é a pessoa entender que leva tempo, né? Não é Exato. da noite que vai sair vendendo pra cacete o serviço dela e tal. Beleza. Uhum. Qual que é o próximo passo? O que ela tem que fazer? Bom, uma vez que ela já sabe que ela vai demorar um tempo para aprender alguma coisa, para ter resultado de fato, eu colocaria, na verdade eu não me colocaria, né? Porque eu vivo isso. Eu tenho 3 empresas e uma das minhas empresas é uma empresa que vende serviço. E como empreendedor da área de serviços, eu acredito que a forma mais eficaz de qualquer
empreendedor, principalmente pequeno empreendedor que vende algum tipo de serviço, é focar as energias dele em duas estratégias, dois tipos de estratégias. Eu diria que a primeira estratégia é o que a gente chama de estratégia de exposição. Não sei se você já ouviu falar numa parada chamada o efeito da mera exposição. O efeito da mera exposição é muito interessante isso, porque o efeito da mera exposição, ele é basicamente um princípio que fala que quanto mais exposto você está a alguma coisa ou a alguma pessoa, você tende a criar mais familiaridade com aquilo ali. Isso explica, por exemplo, por que o McDonald's coloca placas enormes, tipo assim, sem estar, tipo, em avenidas que às vezes nem tem McDonald's lá para você entrar numa lanchonete. Isso é feito da mera exposição. Toda vez que você olha aquela placa ali, você cria mais familiaridade com a marca. E não necessariamente é o momento de você fazer um lanche, mas em algum momento que você for fazer um lanche, o McDonald's está tão repetido na sua cabeça que você não vai nem cogitar considerar outro sanduíche. Coca-Cola também faz isso muito bem, vários outros tipos de empresas. Então, para quem vende serviço, esse efeito funciona muito bem também. É muito comum você ver pessoas que querem vender antes de se tornar exposto para alguma pessoa. Então, fazem logo uma propaganda de venda direta. Então, isso funciona até a página 2, assim, dependendo da sua estratégia, vai funcionar bem, mas eu não acredito que é a forma mais eficaz. Porque se for pegar a nível de serviço, qual foi a última vez, aí já uma pergunta que eu tenho para te fazer, qual foi a última vez, por exemplo, que você comprou uma festa, um evento, na primeira vez que você viu a propaganda dessa festa? Muito raramente, né? Assim como um serviço também, né? Alguma coisa, alguma experiência, algum serviço. Com exceção dos serviços de urgência, que sei lá, preciso de um serviço de chaveiro, preciso de um serviço de desentupimento. Tudo bem, são serviços que você precisa na hora, você não vai considerar. Mas todos os outros tipos de serviços que você não está precisando resolver naquele momento, as chances de você comprar na primeira vez que você vê aquela empresa que você conhece, ela é muito pequena. Então, por isso que eu divido estratégias para serviços, na minha opinião, as mais eficazes, elas estão dentro desses dois pilares. O primeiro é a exposição. Então, ela precisa entender como que ela faz isso nas redes sociais, principalmente, de forma que, no primeiro momento, ela simplesmente esteja exposta para aquelas pessoas. E não tem nenhum outro objetivo além da exposição. As pessoas precisam conhecer ou a marca é você, ou a marca é a sua empresa, mas não importa, seja o que for, você precisa simplesmente estar exposto ali primeiro para ela. E aí a gente entraria então no segundo pilar, que é o pilar da conversão. Uma vez que alguém já te viu, pelo menos já viu o que é a sua marca, já sabe o que você faz, aí sim você trabalha com uma estratégia de conversão. E a conversão pode ser o que você quiser, um objetivo. Pode ser preencher um formulário, deixar um telefone para você ligar, pode ser fazer uma compra direto no seu site, pode ser preencher um formulário para que a minha clínica ou a minha empresa de contabilidade ligue e retorne o contato. Então, aí cada um tem uma estratégia diferente que acredita que pode funcionar melhor para o seu público. Mas essa seria a estratégia de conversão. Conversão é quando alguém faz uma ação que você deseja, seja ela qual for. Entra no seu site, lê o seu artigo, preenche um formulário, liga para a sua clínica, etc. e tal. Então, na minha visão, essa é a estratégia pautada nesses dois pilares, é a melhor estratégia. Então, praticamente são duas habilidades. Uma que você criar campanhas de exposição num primeiro momento, e a segunda, você criar campanhas de conversão. E aí, o detalhe é que essas campanhas de conversão, elas não são expostas para todo mundo. Elas são expostas para as pessoas que viram a sua primeira campanha. Ou seja, pessoas que já tiveram um primeiro contato com você. E aí você tem que aprender um pouquinho também sobre público-alvo e tal, que é, inclusive, um dos pontos principais que eu acho aí, né, de maior dificuldade das pessoas, é descobrir o público delas na internet, né?
Teve complementando isso que você falou aí, tem uma pesquisa. Cara, isso é muito disseminado, eu nunca achei a pesquisa de fato. Também nunca parei para pesquisar, na verdade, mas eu nunca tive acesso à pesquisa. Mas eu já li em vários livros, vários lugares que tem uma pesquisa que diz que geralmente as pessoas compram na média, no sétimo ponto de contato. Então, a sétima vez na média, que a pessoa teve contato com você ou com a sua marca, ela decide comprar. E é o que é interessante, você falou aí, efeito da mera exposição, eu não tinha um nome para isso, né? Eu falo da familiaridade. E, por exemplo, a galera fica muito, postei no Instagram e tal, mas caiu os likes. Porque eu sou adepto de, não sei o que você acha disso, a gente pode até falar disso, mas eu sempre recomendo a galera que, enfim, me segue e tal, de fazer no mínimo 3 posts, no mínimo 1, mas idealmente pelo menos 3 posts por dia no feed do Instagram. Você vai ver que o seu like, a média dos likes vão cair, só que eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com quantas impressões eu tive, eu quero ser visto. Porque se eu for visto várias vezes pela mesma pessoa, em algum momento ela vai clicar, em algum momento ela vai começar a interagir, em algum momento ela vai virar uma cliente. Que é justamente isso, né? O nível de confiança, a familiaridade sobe. Mas eu não tinha um nome para isso, que agora eu descobri o nome. É efeito da mera exposição, massa. Total. E assim, isso não acontece só com o Instagram e o Facebook, nem com as empresas, né? Se for pensar, por exemplo, uma analogia legal que eu falo para a galera, pensa quando você começou lá na sua escola, e aí que você tinha lá a sua turma inteira, e tinha uma mocinha lá que era feinha, o primeiro dia que você viu ela, você falou, nossa, que menininha feinha, estranha essa menina, né? E aí foi passando os meses e os anos, e você foi convivendo e tendo tanto contato com essa menina, que depois de um tempo você nem acha ela tão mais feia assim, você se acostumou, se tornou familiar. Então, aquilo foi tão exposto para você que você mudou sua opinião em relação a alguma coisa que você tinha no início. Então, se você for pensar a nível de marketing, de vendas, às vezes o próprio fato de alguém não gostar de você no início, só de você estar mais exposto a essa pessoa, você pode reverter isso pelo mero efeito da exposição. Então, tipo assim, é um poder absurdo. E aí você falou sobre a estratégia de postar 3 vezes, né? Aí é legal, porque a gente pega isso no orgânico, né? A gente usa a pequena parte ainda que o Instagram entrega pra gente para trabalhar isso no orgânico. Mas ainda existe um segundo fator, que é a segunda possibilidade, que era a gente trabalhar isso de forma paga, né? Chegar lá e falar pro Instagram, toma aqui parte de um dinheiro meu aqui para você mostrar isso para todos os meus seguidores, que é uma forma muito eficaz também. Vamos falar disso então. Como é que se você puder passar uma ou 2 estratégias aí de exposição, se é que a pessoa que está assistindo agora, que ela possa fazer já amanhã, assim, no negócio dela. Qual que seria uma ou 2 estratégias de exposição? E depois a gente vai para a conversão. Só, galera, vamos lembrar aqui, ó, o que o Moi está falando para a gente. 2 estratégias para você vender serviço. Primeiro, efeito da mera exposição. Você tem que estar exposto, aparecendo sempre. Quanto mais você aparecer para a mesma pessoa, mais ela começa a gostar de você. E aí é mais fácil. As pessoas, anota isso aí, inclusive. Ó, as pessoas compram de quem elas confiam. As pessoas compram das pessoas e de marcas que elas confiam. Quanto mais ela tiver, mais confiar em você ela vai. E aí o segundo momento é como é que você transforma essa pessoa que foi exposta a você num lead, num cliente, num prospecto, numa pessoa que te dá o contato, numa pessoa que vai visitar, que vai fazer o teste do seu serviço, esse tipo de coisa. Então vamos falar primeiro disso, da mera exposição. O que você poderia compartilhar com a gente para a gente poder colocar em prática? Então, uma das estratégias que eu vejo muito e que eu acho uma das mais eficazes com relação a serviço é você expor, você ter essa primeira exposição através de um conteúdo. E aí a gente entra meio que num dilema sobre o que é um conteúdo, né? O que seria um bom conteúdo e um conteúdo que não é tão bom. Eu acho que isso é muito condicional ao que você vende e ao momento que você está atingindo essa pessoa. Então vamos imaginar o seguinte, para a gente falar um pouquinho mais na prática. Vamos imaginar que você tem aí a ferramenta de Facebook lá onde você pode fazer seus anúncios. Então você entra lá e vamos imaginar que você é padaria é produto, né? Vamos falar de um serviço. Vamos imaginar que você é um escritório de advocacia, por exemplo. Então você vende serviços ali de que especialidade da advocacia, mas você vende algum serviço ali. E aí você pode buscar algum problema do seu possível cliente
que ele tem, alguma dúvida que ele tem, que antecede a compra do seu serviço. Então, uma forma legal de você ter ideias sobre isso, existem algumas ferramentas na internet também, mas uma forma legal sem nenhuma ferramenta é você pensar no seguinte: na última reunião que eu tive com um cliente, antes dele contratar o meu serviço, qual que foi as perguntas que ele me fez antes de contratar o meu serviço? Serve para dentista também. Por exemplo, antes de um cliente meu fechar um tratamento comigo, quais foram as perguntas que ele fez? Essas perguntas não necessariamente resolvem 100% do problema dele. 100% do problema dele vai ser o tratamento inteiro. Então, quando você reflete nessa estratégia, dessa maneira, com esse framework, você vai conseguir ter ideias de bons conteúdos para o seu cliente. Por que eu falei que depende muito o que é um bom conteúdo e o que é um conteúdo ruim? Porque às vezes você vai falar assim, mas um conteúdo bom pode ser só um vídeo. Depende, vamos imaginar que você tem uma padaria. Se tiver uma padaria e colocar lá um anúncio de exposição informando que a sua padaria sai pão quente de hora em hora, já é uma informação relevante para o seu usuário, porque se ele for na padaria, ele quer saber a hora que o pão está quente lá. Então, assim, o interessante é você analisar o seu caso, o seu serviço, analisar com os seus clientes o que é informação relevante para ele. Mas para quem vende algum serviço, essa é uma boa ideia. Pensar na última reunião que você teve, o último contato que você teve com o seu cliente, qual foram as perguntas que ele fez. Pega a pergunta que mais te fazem e gera um conteúdo. E esse conteúdo vai ser o conteúdo de exposição. Então, tecnicamente falando, você faria esse exercício do seu cliente, a pergunta mais frequente, você gravaria um vídeo com ela e depois você entraria ali na ferramenta de anúncio, que pode ser Google, pode ser Facebook, e aí você vai anunciar isso. E qual o objetivo do seu anúncio nesse caso? Vai ser um anúncio de alcance, porque você vai, não sei se você conhece ainda as ferramentas, mas lá você vai ter vários objetivos. E alguns deles são para cliques, outros são para conversão, e tem ali alguns primeiros que são simplesmente para alcance, o máximo de alcance que você puder ter com as pessoas. Então ali você vai escolher aqueles objetivos de alcance, ou seja, ninguém precisa curtir, ninguém precisa compartilhar, ninguém precisa entrar no seu site, as pessoas só precisam ver o seu conteúdo, estar expostas ao seu conteúdo. Exatamente. Essa seria uma boa estratégia na prática, assim, né? Uma boa estratégia de exposição de conteúdo. Massa. E eu não sei se você recebe muito isso, mas, por exemplo, eu tenho certeza que vai ter gente falando, pô, mas se eu ensinar a pessoa a fazer sozinho, para que ele vai me contratar? Uhum. Qual que é a sua resposta para isso? Eu tenho a minha maneira de pensar a respeito disso, eu queria entender a sua. Você diria, um aluno seu chega e fala, amor, tá, mas pô, se eu pegar a principal dúvida e eu responder, eu ensinar a fazer isso, para que ele vai me contratar? Geralmente, o pessoal de serviço não tem muito isso, né? Porque geralmente precisa de uma habilidade meio única, assim, que esse cara não vai ter. Por exemplo, quantas pessoas, sei lá, que veem numa receita de um jantar na internet gratuita e faz o jantar igual, um chefe, por exemplo. Você tem lá vários chefes do MasterChef. Quantas pessoas você acha que eles dão lá a receita do início ao fim gratuita, fala a porção, fala não sei o quê. Quantas pessoas você acha que replicam aquela receita com a maestria e com o sabor que aquele chefe recria? Isso é certamente a minoria, né? Então, porque isso na realidade está relacionado com experiência, com muito tempo de habilidade e não necessariamente com a informação, né? Então, a minha visão disso é essa. Por exemplo, eu sei lavar carro. Você também não sabe lavar carro? Pois é. Eu acredito que você paga para lavar carro. Eu também pago para lavar carro. Então, não é o fato de você saber fazer que você vai fazer, entendeu? Isso é um mito. Mas eu acho que a galera do serviço não sofre muito com isso, não. Exatamente porque tem muitas coisas que são problemas antes da pessoa comprar.
que aí elas conseguem gerar conteúdo com isso, entendeu? A galera dos produtos e infoprodutos, a galera que vende só informação, 100% informação, tem mais problema com isso. E aí eu acredito que é o que você vai falar, e seu pensamento é sobre essa parte. Show. Não, é interessante, eu não tinha... é legal, né? Porque o seu público é essa galera e é interessante entender como é que cada público tem problemas diferentes e tal. E o que eu falo sempre é, cara, você não tem que ter medo de soltar. Eu solto tudo. Tipo assim, eu não digo 100%, porque um treinamento sempre tem alguma coisa ou outra diferente, mas 90% do meu conteúdo está na internet. Só que qual que é o desafio que eu falo pra galera? Por que você tem que soltar tudo? Por que as pessoas compram, então, meus treinamentos? Porque tá organizado. As pessoas compram tempo, compram acelerar. Por exemplo, se eu quero aprender uma parada com alguém e eu tenho essa condição financeira, a primeira coisa que eu vou lá é, se eu puder comprar a mentoria do cara, eu compro. Se eu não puder comprar ou não quiser pagar a mentoria do cara, sei lá, achar muito caro, alguma coisa assim, ou não tiver no momento, eu compro o produto dele direto. Porque daí é passo a passo, eu acelero. Em uma semana, eu tenho tudo passo a passo que eu tenho que fazer. Então eu falo, Total. cara, entrega, eu não tenho medo de entregar, eu falo tudo mesmo, eu falo tudo. E os meus alunos sabem que eu falo tudo, então tá tudo certo. No final das contas, você está comprando seu tempo, né? Que é o ativo mais valioso. Você está comprando tempo, economia de tempo, né? E tem um outro fator ainda, que é um terceiro, que eu não falei antes e você nem falou agora. Pensa que 90% do seu conteúdo está disponível de forma gratuita, certo? Agora pergunta para a sua audiência, qual que foi a sua audiência que consumiu todos os seus conteúdos? Você vai pegar aí quase ninguém, né? Geralmente a pessoa assiste um vídeo ou outro vídeo, até porque não tem um comprometimento ali, né? A questão de você pagar também para ter acesso a alguma coisa, ainda tem o fator do comprometimento. Eu sou o mestre de fazer isso. Quando eu tenho acesso às coisas gratuitas, eu não me comprometo. Então, mas se eu tiro o dinheiro do bolso, eu me comprometo a fazer aquilo ali. Então, isso é um terceiro fator ainda que a gente não tinha falado, que influencia demais. E aí, já fazendo um gancho com aquilo que você falou de pegar a maior... Imagina que você pega a maior dor que o seu cliente tem. E você produziu um conteúdo. O que você tem que fazer? Eu até te falei isso, acho que eu aprendi isso com... com quem que foi? Esqueci o nome dele. Enfim, esqueci o nome do cara. Ele lança o Augusto Cury. E ele falou assim, técnica do Augusto Cury. Você pega a mesma coisa, sem capa diferente, e vende 50 milhões de livros, 30 milhões de livros. O conteúdo do Augusto Cury é o mesmo, a psicologia é a mesma, ele só muda... Acho que é o Aguiari, não? Leandro Aguiari. O Aguiari, é. Ele só muda o jeito de falar aquilo. Então, o que você tem que fazer? Você pega esse principal dor e você dá um jeito, você conta essa mesma dor, você resolve essa mesma dor de 50 formas diferentes. Porque uma pessoa às vezes não entende de um jeito, mas entende do outro. Fala, então eu preciso dele. Aí o outro que entendeu todo dia fala, putz, eu preciso dele. E ninguém vai reclamar, porque ninguém assiste todos os vídeos. A pessoa vai assistir um vídeo seu. Eu falo isso também. Se a pessoa assistiu o vídeo antes e assistir de novo, ele vai falar, caralho, que coisa foda. Sabe por quê? Porque você não lembra nem o que você comeu ontem. Quem dirá um vídeo que você assistiu ontem. Exato, exatamente. Só de você mudar um pouco da linguagem, né? E aí tem dois itens aí que são importantes, né? Você muda a linguagem e você muda a headline, que na verdade é o título que a gente chama de headline, né? Que é a forma de atrair. Às vezes uma pessoa se atrai por um título de um jeito e as pessoas se atraem por um título de outro jeito, né? A forma com que a gente procura os nossos problemas é diferente também, né? Então, às vezes, eu tenho o mesmo problema que você, mas eu procuro solucionar ele de uma forma e você procura de outra. Então, só de você mudar o título do seu vídeo e, às vezes, nem mudar o seu vídeo, você já alcança pessoas totalmente diferentes e também amplia o seu alcance, né? Eu tinha, só pra gente passar até pra conversão aí, por causa do tempo, pra gente poder conseguir passar pra galera, eu tinha um canal, eu era sócio desse projeto, que era uma sexóloga. E a gente postava vídeo todo dia no canal. Então a gente foi de 0 a 330 mil inscritos em um ano, seguindo uma estratégia e tal. E a estratégia nossa consistia também em postar vídeo todo dia. E tinha dia, como ela era longe e tal, era difícil de gravar, ela não tinha os equipamentos, eu ficava sem vídeo. O que eu fazia? Eu pegava os vídeos mais vistos, antigos, a thumb, eu fazia uma thumb muito parecida, o título, eu mudava uma palavra ou outra, eu baixava o mesmo vídeo e upava o mesmo vídeo. O vídeo estourava de novo. O mesmo vídeo.
O título eu mudei um pouquinho, eu nem mudei muita coisa. A thumb, parecidaça, assim. Então, assim, só mais uma prova aí de que realmente essa questão de repetição de conteúdo, ela é uma arma que você tem que usar e não correr dela, porque ela é importante. Quando você vai estudar, você não revisa a mesma coisa várias vezes, porque você tem que aprender, o seu cliente é a mesma coisa. Quanto mais ele vê, melhor para ele. E para você também, que facilita a sua vida na produção de conteúdo. Total. Show. Então, tarefa para vocês aí que vendem serviço. Pegar a principal dor. Qual que é a maior dor, aquilo que não deixa o seu cliente dormir em relação àquilo que você vende, e criar pelo menos um conteúdo em qualquer rede social, seja no Instagram, no YouTube e tal, e fazer isso. E depois você aprender como que você vai pagar tráfego para poder expor isso para mais gente, aí você consegue trazer mais clientes. Depois vocês podem até seguir o Moi lá, que ele provavelmente deve ensinar esse tipo enfim, ele ensina essas estratégias. Tem bastante vídeo de apertar botões lá, que é a parte técnica, né? Mas se você souber a parte lógica, com certeza algum tutorial no YouTube você vai conseguir achar para fazer isso. Show. Então, beleza. Eu fui lá, criei esse conteúdo, tô me expondo. E aí eu vou para a conversão. Como é que eu faço essa pessoa que me viu tirar o cartão de crédito para mim e pagar pelo meu serviço, me contratar? Então, uma das formas que eu utilizo em uma das minhas empresas é basicamente o seguinte, é você reforçar o compromisso da pessoa antes de pedir para ela a tomar uma ação. Então, vou dar um exemplo prático aqui, porque aí fica mais fácil. Uma das minhas empresas é uma empresa dentro do segmento de educação no mercado de pets. Então, nós temos treinamentos para pessoas que querem aprender a fazer curso de banho tosa para trabalhar em algum lugar ou para ter seu próprio negócio. Então, esse é o nosso público. Ou seja, a gente vende um serviço educacional dentro do mercado de pets. E uma das estratégias que tem funcionado muito bem para a gente a partir do momento que eu faço o meu anúncio, então, veja só, a gente está no segundo pilar. O segundo pilar é conversão, é pedir essa pessoa uma ação dela. Então, no momento que eu faço esse segundo tipo de anúncio, eu já gero para ela a oportunidade de alguma coisa. Então, por exemplo, ao invés de eu fazer um anúncio falando que tal você fazer um curso de banho e tosa? Isso é o que eu vou oferecer para ela. A maioria das vezes as pessoas não estão importando no que você vai dar para elas. Elas estão importando no que vai acontecer depois que elas consumirem o seu serviço. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente atrai muito mais as pessoas quando a gente fala assim, receba até R$ 2.270 trabalhando com o que você ama. E a foto de uma pessoa dando banho num cachorrinho. Então, esse tipo de anúncio é um anúncio que a gente mostra o benefício do nosso serviço e não o que é o nosso serviço. Então, a gente não define o que é curso de banho e tosa. A gente não tem nenhum tipo de anúncio desse jeito. A gente tem anúncio que mostra o benefício. E qual é um dos benefícios? É ela trabalhar com algo que ela gosta, possivelmente. Quem se interessa por isso é porque gosta de animais e vê a oportunidade de ter uma oportunidade no mercado de trabalho. O setor de pets é um dos setores que cresce, enquanto vários outros acabam caindo. Então, a primeira estratégia dentro do ponto de conversão é fazer um anúncio no final, ou seja, o que a pessoa deseja, um benefício dela, e não a característica do seu produto ou serviço. E o segundo ponto é você criar microafirmações e comprometimento dessa pessoa antes de você pedir a ação dela. Então, no nosso caso, qual que é a ação que a gente quer? A gente quer que ela chame no WhatsApp para saber qual é a próxima turma. Então, essa é a nossa ação. A conversão do nosso site é ela chegar até o nível de clicar no botão e ir para o WhatsApp conversar com o meu vendedor, certo? Então, se o meu objetivo é que ela chegue lá, eu quero que ela chegue mais comprometida. E como que eu faço isso? Eu faço isso com alguns passos antes dela chegar nesse botão de chamar no WhatsApp. Quais passos são esses? No meu caso, eu uso uma ferramenta de quiz, que existem várias pela internet, onde eu implemento um quiz com algumas perguntas dentro do meu site. Então, antes de eu pedir para ela chamar no meu WhatsApp, eu falo com ela assim, olha só, por que você está querendo fazer um curso de banho e tosa?
Aí eu dou algumas opções para ela. Ah, porque o mercado está crescendo. Ah, porque eu amo animais. Ah, porque eu estou desesperado, por exemplo. Aí a pessoa vai lá e responde. Aí eu passo para uma segunda pergunta. Qual que seria o horário melhor para você estudar? Manhã, tarde e noite. A pessoa já marca o melhor horário para ela. O que eu estou fazendo com essas perguntas? Eu estou fazendo que ela se comprometa, micro comprometimentos dela, antes dela chegar com o meu vendedor. Quando você faz isso, você cria na pessoa, é tipo assim, como se a pessoa tivesse, por que ela está provando para ela mesma que ela precisa do seu serviço. Então, por exemplo, Você está dando argumentos lógicos para ela, né? Você está fazendo ela dar argumentos para ela, na verdade, principalmente quando você coloca respostas abertas. Eu coloco respostas fechadas porque acaba sendo você perdendo menos pessoas. Às vezes as pessoas têm preguiça de dar resposta. Mas eu coloco várias respostas abertas tentando pensar do jeito que ela pensaria, todas as possibilidades que ela tenha. E aí ela também, de alguma forma, ela cria isso para ela. Ela está gerando argumentos para ela mesma, entendeu? Então isso é legal, você ter alguns passos antes de chegar. Possivelmente quando essa pessoa... Não é todo mundo que chega, obviamente. Muitas pessoas vão deixando de... saem do seu site, saem do seu quiz. Mas as pessoas que chegam a falar com o seu vendedor no WhatsApp são pessoas que realmente estão muito mais interessadas do que aquela. Então isso serve como um filtro e são camadas de micro comprometimentos que vale muito a pena você criar. E aí no final, aí eu deixo por conta do meu vendedor para ali finalizar, falar qual que é a turma, mostrar alguns pontos importantes da nossa escola e fechar a venda de forma manual mesmo. Massa, show. Então, segundo passo é fazer o anúncio focado em benefício, não falar de cara, né? Tipo, ó, curso tal, ou... como é que você faria, por exemplo, para um médico? Para um médico, primeira coisa seria segmentar, né? Porque o segmento é muito amplo. Mas, por exemplo, eu tenho uma aluna agora que ela trabalha com microfisioterapia. A microfisioterapia é uma técnica que ela é muito mais, sei lá, talvez seja 10 vezes mais eficaz para resolver enxaqueca, por exemplo. Então, o que a gente fazendo os exercícios lá dentro do meu treinamento, o que a gente fez? Ela começou a pensar em qual que era o maior problema do usuário dela. E ela percebeu que um dos maiores problemas era o problema de enxaqueca. Então, ela não coloca um anúncio precisando de microfisioterapia, porque ninguém está precisando de microfisioterapia. Mas as pessoas estão querendo resolver o problema da enxaqueca. Então, isso é o final, isso é o benefício. Então, a gente está fazendo testes de anúncios para ela, mais ou menos nesse sentido. Olha, você já tentou de tudo para resolver sua enxaqueca? Tipo isso, entendeu? Ah, problemas com enxaqueca? Ponto de interrogação, entendeu? Então, seria um exemplo aí dentro de uma área totalmente diferente, que é algo na solução do problema. E aí você pega cada área da medicina, vai ter um problema que é mais específico, que é mais pontual, que você pode trabalhar. Inclusive, às vezes nem é um, às vezes são vários, por exemplo, né? E aí você pode trabalhar com vários e fazer testes para ver qual que te traz resultados melhores. Show. Então, basicamente, você tem que tratar, você que está ouvindo a gente aí, que você tem um serviço, você é o meio do caminho entre o problema que ele está sofrendo e o resultado final. Você está aqui no meio. Você vai oferecer o resultado final, falar, você quer resolver isso daqui? A pessoa vai falar, quero. Aí ela vai entrar no seu site. Você fala, tá bom, então você tem que passar por mim para você ter esse resultado final. É mais ou menos essa dinâmica, né? Exatamente. E aí ainda tem no final, a gente pode se envolver para duas rotas, né? A rota do problema, que é resolver um problema, ou a rota do desejo, né? Que às vezes não é um problema. Às vezes é o desejo de ter alguma coisa. Por exemplo, quando você vende um carro, o cara, na maioria das vezes, o cara não tem um problema. O cara tem um desejo de ter um carro. Às vezes ele já tem um carro que serve para ele locomover. O problema de locomoção dele, na maioria das vezes, já está resolvido.
Aí você está tratando de um desejo. E aí, como você trata um desejo de um cara que quer um carro, por exemplo, os benefícios do carro dele. Se for um jovem, já imaginou você chegando lá no barzinho, todo mundo vendo você descer de um carro desse? Ou esse carro é o carro que você merece, é o carro do seu perfil e assim por diante. Show, massa demais. Galera, eu vou liberar os comentários aqui, eu quero saber o que vocês estão achando. Eu quero todo mundo comentando. Tem 20 pessoas aqui. Quero todo mundo comentando o que está achando desse conteúdo. E manda a pergunta aí que a gente vai responder agora. De preferência, tem um ponto de interrogação aí embaixo. Clica nele e manda a pergunta por ele. E aí nos comentários você pode comentar aí o que você está achando. Dá o feedback pra gente, isso é muito importante. A gente está aqui investindo nosso tempo para compartilhar isso com vocês. É importante você dar esse feedback pra gente. E perguntas, mandem perguntas no ponto de interrogação. Daí eu já vou escolhendo aqui agora, a gente já vai respondendo. Temos 10 minutos aí para responder perguntas. Sapeca Yaya. Sapeca Yaya. Vamos ver o pessoal se manda. Tô aguardando aqui, o pessoal tem um delayzinho. Manda pergunta aí que a gente vai responder agora. Muito bom, show, seus conteúdos sempre top. Tamo junto, Aisha. A Aisha tá em todas as lives. Então, a galera que tá sempre por aí. Já tem pergunta aqui, vamos ver. Deixa eu só achar aqui. Não foi uma pergunta, na verdade, foi um comentário. Cada um seu estilo. Foi pra gente, dizendo que cada um tem o seu estilo, enfim, não entendo. Comentário. Mandem perguntas. Muito show na prática, vendendo benefícios. Exatamente, Irã. Boa noite, Arlindo. Muito interessante a aula de hoje. Top. Tamo junto, Ju. Ô, Ju, é você que vende serviço, não é? De limpeza automotiva, higienização automotiva, esse tipo de coisa? É você ou é outra Ju? Eu lembro que era Ju o nome. Como fazer abordagens? Do que será que ela tá falando? Será que é a abordagem de venda presencial? Não sei. Porque um anúncio é uma abordagem, né? Pensa que a pessoa... Não, ô Júlia, arruma a pergunta, faz a pergunta mais específica. Galera, quanto mais específica for a pergunta e mais clara for, a gente consegue responder com mais especificidade. Tá certo? Onde posso arrumar conteúdo? Conteúdo para você postar, provavelmente. Eu tenho uma dica legal demais. Depois você falar a sua e eu falar a minha. Não, pode falar a sua primeiro. Não, eu tava... sabe? Quando você não sabe o que você vai falar, você tem que pensar. Você fica então. Aí você lembra de alguma coisa e fala, né? Não tinha lembrado de Então nada. vamos lá, tem dois sites que eu mesmo uso para gerar conteúdo, para ter ideias de conteúdo. O primeiro é o mais básico e que praticamente ninguém sabe que existe. Chama Google Notícias. Quando você digitar Google Notícias lá no próprio Google, ele vai te levar para uma ferramenta que originalmente chama Google Alerts, que ele te dá alertas no seu e-mail de acordo com as palavras que você coloca lá. Então você pega palavras relacionadas ao seu negócio e cadastra elas. E à medida que o Google vai recebendo notícias pela internet, vai rastreando a internet, os sites, ele vai te mandando no e-mail notícias que saíram sobre isso. E o mais legal é que, além de estar atualizado, te gera muitas ideias diferentes, talvez algo que você nunca pensou em falar sobre aquele assunto. Então, você coloca várias palavras lá, e obviamente você tem que estar logado no seu Gmail, e dentro do seu Gmail vai começar a receber. E aí você tem que ser esperto, porque chega muito e-mail mesmo. Aí você cria uma planilha no Excel e tudo que é bom, você vai deixando lá para depois você tirar de ideias aí para criar seus conteúdos. Show. Top. Ó, tem uma pergunta interessante aqui, ó. Como fazer para se diferenciar em meio a tanta informação? Bom, aí é uma parada seguinte. Eu uso uma parada, uma estratégia que chama quebra de padrão. Porque o que acontece? Geralmente, as pessoas estão nas redes sociais para entretenimento.
E aí elas geralmente não estão procurando alguma coisa, alguma solução ou problema, né? O Google é um caso à parte, mas nas redes sociais as pessoas não estão fazendo isso. Então, você precisa, na verdade, chamar a atenção primeiro. Quando você chama a atenção primeiro da pessoa certa, você consegue passar a sua mensagem para ela. E essa técnica quebra de padrão, ela é muito eficaz com relação a isso. E ela é basicamente o que ela se propõe a fazer no nome dela. Então, por exemplo, esses dias eu mandei um e-mail falando, não abra esse e-mail. Então, é uma quebra de padrão. Todo mundo manda e-mail doido para você abrir o e-mail. Eu mandei um e-mail falando, não abra esse e-mail. Então, eu quebrei o padrão, com isso eu chamei a atenção. A partir do momento que eu chamei a atenção, as pessoas tiveram a oportunidade de ler o que estava escrito ali. E aí, obviamente, elas podem gostar ou não gostar do meu conteúdo, mas o fato é que eu chamei a atenção delas para que elas pelo menos me ouvissem. Esse é o maior problema hoje. No meio a tanta informação, você não para para ver o que a empresa tem para te falar. E aí isso funciona não só com isso, né? Por exemplo, eu fiz um vídeo também que fala, tem na thumbnail, não assista esse vídeo. Talvez tenha sido o vídeo mais assistido que eu já tive. E lá dentro do vídeo, o que eu explico? Eu sei porque você está aqui nesse vídeo. Porque eu usei uma técnica chamada quebra de padrão e eu quero te mostrar como que ela funciona. E lá eu dou alguns exemplos de como as pessoas podem fazer isso. Acho que é uma ideia legal aí. Ô, Moy, eu queria saber a sua opinião sobre uma parada, que eu acho que muita gente pergunta sobre isso. Por exemplo, você tem uma marca, você aparece como... O que você recomenda? Que a pessoa apareça como uma pessoa por trás da marca ou que apareça sua marca? Ficou claro minha dúvida? Tipo, você tem uma empresa com uma marca X, você vende joias. Uhum. A pessoa que está por trás da marca deve aparecer ou não deve aparecer sua marca? Eu acho que pessoas sempre conectam mais do que a marca. Então, na minha opinião, a melhor estratégia é um blend disso. Você aparece porque você como pessoa gera mais conexão e depois você expõe a sua marca. Então, no meu caso, por exemplo, eu sou o Moy do projeto Marketing para Pequenos Negócios, por exemplo. Entendeu? Eu sou a Alice do escritório de contabilidade X. E assim por diante. Eu acho que a mistura das duas estratégias é sempre melhor do que ou uma ou outra. A menos que não seja a sua vibe ficar... a exposição te atinge ou te deixa mal, se isso é ruim para você... Aí você pode usar só a sua marca, mas sabendo que não vai conectar tanto quanto fosse uma pessoa falando com pessoa. Mas, eu pergunto porque essa pergunta é como se diferenciar. Se você aparecer como um ser humano por trás da sua marca, você já vai estar fazendo parte de 0,5% dos top 1 concorrentes seus, que as pessoas mais gostam e compram, porque ninguém aparece, é todo mundo uma máquina, todo mundo acha que, olá senhores, clientes, estamos aqui hoje com uma super promoção. Tipo, cara, ninguém quer saber, isso não é um ser humano falando, é uma máquina. Então, se você aparece como um ser humano de fato, você vai conseguir uma boa fatia de clientes aí, e já é uma puta estratégia de diferenciação que você não vê serviços normais, assim, fazendo esse tipo de coisa. Uma coisa que chama atenção. A gente estava, inclusive, discutindo sobre isso no última reunião de Mastermind que eu tive, do quanto as pessoas gostam, por exemplo, nesses projetos, igual você tem, eu tenho, de ver as nossas coisas pessoais, né? Então, pela média da galera, o pessoal estava explicando que você pode postar as suas coisas pessoais, da sua realidade e tal, até 30% de conteúdo sobre a sua vida pessoal, as pessoas estão dispostas a saber. E não só dispostas a saber, elas têm interesse de saber. Então, é uma parada assim, pelo tanto que conecta, né? As pessoas querem saber o que você passou que parece comigo, o que você fez que eu também posso fazer que deu certo. E essa conexão aí não cria quando você não tem uma pessoa no meio da jogada. Exato. Show de bola, live tá acabando, não vai dar tempo de responder perguntas. Quem tiver mais perguntas aí, tiver dúvidas, tiver serviço, quiser trocar uma ideia, quiser falar com você, como é que faz para conhecer, para conversar com você, para conhecer seus treinamentos, onde que a pessoa vai? O meu projeto é Marketing _ Pequenos Negócios, também no Insta, posto praticamente todos os dias lá.
E, por enquanto, ainda estou respondendo todos os directs que eu recebo. Vamos ver Daqui a até pouco não dá quando mais humanamente vamos ver até quando vai ser possível fazer isso. Eu falei Mas é isso isso aí, hoje tem pra conteúdo gratuito lá. Eu falei isso hoje pra uma aluna minha. Eu falei, ó, por enquanto você pode vir aqui no Instagram e perguntar direto, porque daqui a pouco não vai ter como, né? Tipo, é natural o processo. Exatamente. É muito volume. Show. Galera, o pessoal aí que segue o Moi, que não me conhece, Arlindo Armando, eu trabalho com marketing digital faz 9 anos aí, e hoje eu ensino as pessoas a usarem a internet para poder criar produtos, serviços, cursos online principalmente, né? Acaba que grande parte do meu público é esse. Então, é isso. Quem quiser me seguir é @Arlindo Armando. Manda mensagem lá também, que eu respondo todo mundo. E o Arlindo é mito, viu? Isso é um dos dinossauros da internet. Começou lá atrás e tal, e pode seguir que vocês vão ter um conteúdo legal. Eu direto entro na live do Arlindo, né? De vez em quando você vê eu entrando lá à noite. Assim, pô, tá passando Big Brother, o que eu vou fazer aqui? Vou lá no Instagram, aí geralmente o Arlindo tá lá e a gente fica lá, fica aprendendo com ele lá. Vale muito a pena seguir o projeto do Arlindo aí, galera. Show. Uma coisa até para finalizar aqui, tá quase acabando, falta tipo menos de 1 minuto. Pessoal, vocês têm que aproveitar essa quantidade de conteúdo que vocês têm. Na época que a gente começou, eu e o Moi, não tinha 1% disso que tem hoje. Então, ó, última mensagem aqui, aproveita, de verdade, dá valor para isso, que é de graça. Aplica para você ganhar dinheiro, depois começa a gastar, começa a comprar as coisas, porque quando você compra, você dá valor. É tipo um fluxo, é muito doido. Quando eu compro uma parada cara, eu consigo vender uma coisa cara. Eu não consigo vender um serviço de 100 mil reais até o dia que eu comprar um serviço de 100 mil reais. Eu te garanto isso. Você nunca vai vender um serviço de 100 mil até antes de você comprar um serviço de 100 mil. É muito doido essa... É isso aí, meu querido. Obrigado, Arlindão, pelo convite aí. Muito obrigado. Tamo junto. Precisar é só dar ideia. Tamo junto. E depois eu te quero lá no meu perfil também. Vou te chamar para uma live lá também, que aí sou eu que te entrevisto. Com certeza. Tamo junto. Deus é top, é só o começo. Até amanhã. Tchau, tchau. Abraço. Até